Passando para a tomada de depoimento da testemunha de acusação identificada por Silvanita Vargas de Moraes Nascimento, Dona Sulamita, Dona Filho. Dona Sulamita, a senhora tem algum parentesco com o réu? Não. Teori, Barros, Matias? A senhora é amiga e inimiga do mesmo? Não. Ou tomou o termo de compromisso, vou passar a compromisso à senhora na forma da lei, e aqui nesse momento a senhora tem o dever e a obrigação legal de dizer somente a verdade dos fatos, sob pena de só incorrer no crime de falso testemunho. Então, aqui, neste momento, só a verdade. Eu vou passar a palavra ao promotor de justiça, minha filha, e grave e perguntas à senhora, depois dos advogados do réu. Se tiver algo a esclarecer, eu pergunto ao final para a senhora. Eu sou a juíza responsável pelo julgamento desse processo. Doutor Rodrigo. Você é mãe da Rafaela? Sim. Dia 16 de março de 2016, pelo período da noite, você teve conhecimento por meio dela de que ela teria sido escutada pelo outro lado. Sim. Como foi que ela falou isso para você e o que ela relatou? Eu acabei de chegar da faculdade, eu subi no Que hora apartamento. disso? Era mais 7h30, mais uns 7h30, né? Da noite. Uhum. Aí eu chego na minha casa, aí quando eu subo no apartamento, pergunto da minha filha, da Fernanda, cadê tua irmã? Aí ela disse, a Rafaela está aí embaixo conversando com o tal de Rafael, que é o réu, né? Aí eu desço, aí não vejo ela conversando com ninguém, não vejo carro nenhum, Você falou com o pai de Rafaela porque você não conhecia? porque eu não conhecia, Você nunca tinha falado com eu ele? nunca tinha falado com ele. Aí eu olho, não vejo ninguém, pergunto da dona da casa, porque tem câmera lá, né? Eu liguei a câmera Qual é o nome dela? Dona Sandra. Aí a Dona Sandra disse que ela estava realmente aí na frente, mas ela saiu. Ela ficou conversando com um rapaz, uma pessoa, né? Dentro do carro, fora do carro, e ela entrou. E aí agora eles saíram e não vi mais. E aí eu fiquei na frente da casa, desesperada, subi de novo. O celular dela estava no lado do prato, na mesa, ela estava jantando. Quando ele chegou, ligou para ela e disse, Rafaela, desce que eu tô aqui embaixo, eu quero só falar contigo rapidinho. Aí ela pegou, desceu para o que ele queria, porque ele já havia insistido. Ele pegou o número dela antes, né? Em 2015, ela conheceu ele, ela estudava numa escola. Você está relatando o que ela falou para você ou está relatando O que aconteceu antes? Não, veja bem. Eu estou fazendo uma pergunta No dia do objetiva. estudo, né? Você está relatando agora esse fato de 2015. O que sua filha falou para você ou o que você efetivamente participou? Voltando, o que eu participei foi assim, como eu estou te falando. Eu falei para a Dona Sandra, né? Perguntei dela, a Dona Sandra disse que tinha visto ela entrar no carro e que já não estava mais. Aí eu fiquei na frente da casa aguardando. Liguei para minha mãe, liguei para todo mundo. Mãe, a Rafa sumiu. E nada, ninguém aparecia, né? Para notícia nada. Aí eu fui na delegacia, perto da minha casa. Aí o delegado disse, olha, a gente não pode procurar agora, só ela tem que esperar, porque ela pode estar na casa de alguma coleguinha. Essas providências foram adotadas todas na mesma hora que você percebeu que a sua filha tinha sumido. Que ela tinha sumido. Depois de esperar a sua situação. Isso, aí eu volto para minha casa, eu fico esperando, porque não tem outra solução. Esperando, ela não volta. Esperando na frente, quando ela chega é com ele. Era mais 10 e quase 11 horas. É assim. Aí, para de Tudo está na filmagem Sim, da... tudo tem na filmagem. Aí a secretária vai ficar onde? Fica na garagem, um do lado do outro. Do condomínio. Isso, da residência, né? Entendi. Que a gente mora. Prédio. Aí quando aquele carro para, eu fico olhando, será que é ele, será que não é, será que é ela, né? Porque a Fernanda disse que ela estava com esse rapaz, sabe, o Rafael. Aí ela sai do carro. Ela conhecia a Fernanda? Conhecia? Ai, eu nunca tinha visto. Só por nome que ela falava. Mãe, eu conheci o tal de Rafael. Um rapaz que ele disse que o nome dele é Rafael. E ele fica me ligando, fica me dizendo que quer ter alguma coisa comigo, mas ela nunca quis ter nada com ele. Com a Fernanda? Não, a Rafaela, que sofreu estupro. Aí, tá. Voltando lá. Aí eu peguei, né, quando ele chegou o carro, né, chegou, ele parou, passou um tempinho, ela saiu do carro. Eu perguntei aonde você estava. Aí ele saiu também.
Aí eu falei, com que autorização você pegou minha filha, você tirou ela daqui? Aí ele falou, calme senhora, calme que não aconteceu nada. A gente só foi dar uma volta. Nós estávamos aqui por perto. Aí eu falei, como que você faz isso com ela? Aonde você estava? E ela estava muito nervosa, com o cabelo todo no rosto. Pode ver no vídeo, parece ela com o cabelo no rosto. Que horas era isso? Eram mais 10 e... Tem um vídeo que eu mandei pra cá. Mas eu Mais 10 e alguma coisa. Quase 11 da noite. quase 11 horas. Ou seja, você chegou 7h30 da noite, ela não se Ela encontrava. não estava em casa. E 11h30, ou aliás, 10h30, 11 horas, foi lá que ela chegou. Isso. Eu trouxe ela. E aí, ela só quando eu perguntei onde ela estava, né, ela estava de cabeça baixada, ela só falava assim, mãe, deixa ele embora, mãe. Aí eu, quem é você? Como que você pegou minha filha sem eu me conhecer, sem avisar, sem nada? Aí ele falou assim, ele saiu do carro e falou assim, calma mãe, calma que não aconteceu nada. A gente só foi dar uma volta. Não fiz nada com a sua filha, mas eu percebi que ele estava muito nervoso. Aí só que eu achei que fosse normal, né? Que ele estava nervoso porque ele tinha saído com ela nunca tinha saído com ninguém, nunca. Ela não é dessas meninas que fica na rua até tarde, né? E como ela nunca tinha saído, então eu achei que ela sabia que era do cara de castigo, que ia tomar celular, alguma coisa assim, porque quando aconteceu alguma coisa que eu tinha que corrigir ela, eu tomava o celular para não ficar até tarde na internet, essas coisas. Então, eu achei que o nervosismo dela fosse isso. Mas não. Quando ela veio fazer isso, você não tomava essa doença? Não. E aí, como não falou com você sobre o que tinha acontecido? Quando ele entrou no carro e saiu, quando o carro dele quando ele deu a volta, assim, ele tinha uma rua, faz uma curva. Quando ele deu a curva, que o carro sumiu, foi que ela levantou a cabeça e tirou o cabelo do rosto. Falou assim, olha o que ele fez comigo, mãe. Ela começou a chorar. Ela estava com o rosto todo inchado? Tá, o rosto dela estava inchado, vermelho. Aí quando ela se estendeu, estava a marca do dedo dele, assim, na garganta dela, os 4 dedos. Marca dos 4 dedos do pescoço dele. Estava vermelho. Você levou para o médico? Sim. Como? Nós fomos direto para a delegacia da criança, aí demorou muito, a delegada viu, né? Aí pediu para a gente ir para o IML fazer o exame de corpo de delito. Aí vocês foram no dia seguinte? No mesmo dia, só que foi já na madrugada. Vocês foram na madrugada? Sim. E lá foi feito... Foi feito o exame de corpo. Todos os exames. Corpo de delito, colesterol carnal, tudo. Eu entrei com ela na sala, na hora que eu entrei, eu perguntei da médica que estava atendendo ela, né, se tinha como saber que ela era virgem, e a médica falou, olha, tem como saber o resultado desse exame, só que você só vai poder ter certeza no dia que sair o resultado, a gente não pode. Mas eu, como médica, como sou acostumada, né, a lidar com essas situações, ela falou, a sua filha era virgem, sim. E ela me contou que quando... Mas olha só, ela falou que sua filha era virgem, né? Uhum. Mas abstraindo esse fato de que ela não tinha tido relações sexuais antes disso, ela relatou para vocês que ela tinha outras lesões? Tinha. Quais lesões? Ela estava com uma máscara no pescoço e o rosto dela muito inchado. Ele deu um soco no rosto dela, só que estava inchado. Você retirou isso em fotografia? Sim, tirando. Você não já fez isso, né? Eu tinha levado a Camora, a nós, a gente tirou quando a delegada encaminhou a gente. Também isso foi visto, né? Uhum, foi visto. Olha só, você chegou a ter... Você sabe o resultado do laudo do exame de corpo de delito dela? Quando saiu, a delegada ligou, disse que era para a gente ir na delegacia, que tinha saído o resultado, e eu fui com ele, né? Aí ela leu, ela disse, olha mãe, o resultado comprova, sua filha era virgem e ela realmente foi estuprada. Aí ela falou assim, agora eu vou encaminhar para o Ministério Público, a senhora fica aguardando. O Ministério Público que vai me chamar. Entendo. Você entendeu o que eu perguntei? Eu falei do laudo de transmissão carnal. Falei do laudo de transmissão do delito. Ah, tá. Saiu o resultado junto. Ela ligou para avisar que tinha saído.
Entende? Você leu o áudio? Não. Tá. O áudio, ele não descreve as lesões do rosto dela. Não descreve? Não. A lesão que está descrita é uma escoriação linear vermelhada na região anterior do pescoço. Não é uma lesão ideal, né? Característica de unha, expressão dos dedos. E as fotos desse tipo também? Eu estou perguntando para você. Foi registro fotográfico dela? Foi lá na delegacia quando a gente foi. Eu tirei e eu passei essa foto pro CD, né? Os vídeos. O que consta aqui, como áudio de informação, que você foi entregue no dia 25 de abril uma mídia contendo vídeos gravados para as câmeras do sistema de segurança do conjunto Cidade de Deus. Eu entreguei no comando geral. Por que no comando geral? Porque eu fui fazer denúncia lá também, aí eles me pediram, eu falei, né, que tinha sido ele, porque quando eu fiz a denúncia, aí eu falei que o nome dele era Rafael, a gente não sabia, quando eu procurava tudo, não foi tanto. Não achava, nem o Rafael. E aí eu tive que entregar, o rapaz que me atendeu lá, perguntou se eu tinha como entregar para ele ver, né? Entendo. Você tinha contato com ele antes, você nunca ouviu? Ele nunca entrou em contato com você? Não, nunca tinha visto, pessoalmente. Porque só filho relatou que no primeiro dia que ele chegou em contato, ele teria ligado o celular dele para você estava com ele. E que por isso estava se deslocando até a residência dela. Isso não aconteceu? Sim, foi a primeira vez que ela viu ele, como eu estava te falando agora. Você perguntou. Não, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi o contato dele com você. Não, comigo, pessoalmente, não. Ele só ligou porque foi assim, em 2015, ela estava saindo da escola e ele passou em frente da escola e ofereceu uma carona para ela. E ela aceitou porque estava chovendo e ela estava com o pé machucado, em 2015. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi você não tinha tido contato com ele? Então essa vez teve, você chegou a falar com ele? Só pelo telefone. Só pelo telefone? Sim. Mais alguma outra vez? Não, além disso, só depois que ele estuprou ela. Depois que ele estuprou, passou 3 dias, ele ligou, porque logo quando ele estuprou, a gente não sabia quem era ele, né? Passei 2 noites pesquisando por conta própria, investigando no Facebook, né? Para saber quem era ele, procurando por Rafael, não conseguia achar. Aí ele ligou. Aí eu aproveitei que eu queria descobrir quem era ele e perguntei, né? Eu mandei até esse áudio para o Ministério Público também. Eu pergunto como é o teu nome, ele fala que o nome dele é Rafael, né? Eu pergunto como que tu conheceu a Rafaela, ele fala que ele ia passando, ele conta tudo que eu falei no comando geral. Aí eu pergunto se ele namorava com ela, ele fala que não, porque eu fiquei sabendo, né? Que ele disse que namorava, que era escondido, e não é verdade. Ela não conhecia ele antes. E aí eu pergunto essas coisas e ele fala tudo no áudio. Esse áudio de que data? Ele fez isso no dia 16, na quarta-feira, foi no sábado, dia 20 de março. Ou foi no dia 19 de março. Porque no dia 20 ele queria ir em casa. Qual é o número do seu telefone? 994-26-4758. Você já não tinha o telefone dele, por meio do contato dele com ela? Não. Ela nunca repassou para você o contato dele? Não. Só depois do estupro foi que ele ligou para ela e eu atendi. Ele não ligou pro meu celular, ele ligou pro celular dela. E aí eu atendi e gravei a ligação. Ele não tinha meu número. Tá, mas ele não ligou pro seu celular? Não, ele ligou. Quando encontrou com ela em 2015? Não, quem ligou foi ela, do celular dele, porque o celular ela tinha descarregado, por isso que ela não falou.
Quando ela pegou a carona, ela ligou pra mim avisar que ela estava vindo de carona. E aí ele disse, então pode usar o meu telefone. Aí ela ligou. Tá. E uma outra vez, eu não estou falando depois do fato, eu estou falando durante esse período, entre esse ano de 2015 e até ela aposentada. Ela não falava sobre ele? Nada? Ela só falou no dia que ela pegou a carona. Ela tinha pego a carona, eu briguei com ela, ela desceu do carro. Aí ela falou que ele ligou no outro dia, ligou não, passou mensagem, dando bom dia, perguntando se ela tinha namorado. Ela disse que não ela não tinha. Mas ele perguntou se ela queria namorar com ele. Ela disse que nem te conheço, como que eu vou namorar contigo, eu não quero. Tudo que ela falou pra você? Sim, depois que ele deu a carona, a primeira vez que ela. Então, no processo que ela vai falando, né? Até do fato, ela não falou nada. Nada mais. E depois disso, você passou a ter contato com ele? Não. Não passou depois da data do estupro? Ah, sim, depois do estupro eu comecei a escrever pra ele. O que você escreveu para ele? Eu escrevia pra ele, mas assim, depois que ele estuprou ela, logo no segundo dia, depois que a gente veio do ML, né, da delegacia, daquele procedimento todo, eu escrevi pra ele, oi Rafael, tudo bem? Você conhece, você escreveu pra Rafaela? Aí ele falou que ele tinha escrevido pra ela, tinha dado só um oi pra ela. Eu queria saber, na verdade eu estava querendo descobrir quem era ele, por isso que eu escrevi pra ele. E aí depois do terceiro dia, quando eu descobri quem era ele, eu descobri o nome dele, né? Aí eu escrevi pra ele de novo, falei, oi Helry Matias Barros, até falei meu nome errado. Eu falei, dessa vez você pegou o garoto errado. Então eu vou fazer o que for possível pra você pagar pelo que você fez com a minha filha. Transformou ela numa menina totalmente, não sei se vocês tivessem a oportunidade de ver ela antes do que era, para o dia que ela é agora. Por que ela modificou? Tudo, comportamento. Ela começou a se vestir que nem menino, porque ela disse que depois que ela começou a se vestir assim, os homens não olham mais, não mexem mais com ela. Ele deixou isso completo, né? Você considera que sua filha virou homossexual por conta disso? Eu vejo que sim. E se ela dissesse para você que ela não é homossexual, você fazer isso? Ela já falou pra mim que é. Ela já falou para você que é? Que ela é. Eu falei que foi por conta do estupro, né? Eu falo, minha filha, eu estudo psicologia, então eu sei que isso aí foi porque afetou, né? Aí você já chegou com a resposta para ela. E aí ela entendeu? Ela disse, não, mãe, eu só assim mesmo, porque eu acho que eu já tinha que ser vítima. Mas eu tenho certeza que por causa do estupro, porque antes ela se vestia toda vestido, ia pra igreja, e depois disso ela começou. Entendo. Você já fez o diagnóstico dela, então. Você tem experiência de... Não sei se. né? Você fez uma campanha nas redes sociais também? Sim. Contra ele? Em relação à sua filha, ela fez algum tipo de tratamento psicológico? Ela fez logo no começo. Logo no começo? Quantos dias ela foi? Foi 2 ou 3 dias. 2, 3 dias. Quem que deu a alta dela? Foi você? Foi a Lorete. História? Ela não disse que não precisava resolver? Ela falou, o caso da sua filha é clínico. Aí eu não disse mais. Não foi nem mulher que disse que era clínica? Ela disse que o caso da sua filha é clínico. Ela vai ter que procurar um outro profissional. Tinha que levar ela para Ele só levou? sua meta. Eu fui marcar, agendar para ela voltar a fazer o tratamento. Ela não quis. Ela começou a trabalhar, não teve mais tempo. Aí ela não quis mais. Tem alguma coisa que você considere importante para esse número de fatos que não tenha sido perguntado? Que nesse tempo você verificou que está faltando na investigação? Eu estava dando uma lida no papel do dia que eu fui esperar para a delegacia da criança, né? Depoimento? Qual Depoimento. depoimento? Seu ou dela? O dela. O dela. E ela fala que. O que você verificou no documento dela? Eu até conversei com ela também sobre isso, né? Que ela fala que. Ela falou para a delegada que ele tinha feito algumas coisas que ela falou não tá lá no depoimento. Entendo.
E você perceber isso, por exemplo. Agora, esses dias depois. Não, mas o que você verificou, tá? Porque não tá faltando lá, tá contraditória a data também. O dia que ela conheceu ele, que ela perguntou como que você conheceu ele. Tá. Mas sabe uma coisa ruim, se falando? Não, só a data que tá errada e algumas coisas. Deixa eu ver se me lembro. Ela falou que ele tinha pedido ela quando ela entrou no carro e isso não tá lá no papel. Não vai, então isso foi uma opção. A respeito dela ter sido perseguida por ele, você repara se ela falou e não consta. Isso aí não consta, mas ela falou que ela falou e tem também a comunicação. Tá. Você verificou mais alguma coisa que esteja colocada na declaração dela? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. Mônica, você tem duas filhas, né? Para você entendi. A Fernanda e a Rafaela. Sim. Os pais dela onde está? Os pais? Os pais. Cadê o rosto dela? Da Rafaela? Tá morto. Tá morto? Morreu quando ela era bem pequenininha? Quando eu estava grávida dela. Ela estava grávida? E demorou muito? E demorou muito até ter um relacionamento e ela ter um padrasto? 3 anos. Que é o pai da Fernanda. Então você tem um movimento muito forte com sua filha, né? Sim. Quando ele fala de esposo, de atividade, É seu pai e a mãe dela. o seu pai e a mãe dela, né? E evidentemente você tem todo o direito de ter nada de mal acontecido com ela. Com certeza. Você, então, a protege bastante. Será que você a protege? Agora mais que antes. Mais que antes, inclusive, né? Então tá, então vou fazer novamente a pergunta, que agora você já está mais assentada no estado das coisas. Tem mais alguma coisa que você puder acrescentar? De tudo isso que aconteceu, porque você falou que ele deu muito falso, né? Para Rafael, você mandou muito falso para ele, você declarou o nome dele, que você não tinha lutado com ele até o dia do fato. Eu vou falar algumas coisas, porque quando aconteceu isso, foi muito rápido. No mesmo dia eu fui na delegacia da criança, né? E aí no outro dia a gente teve que falar algumas coisas lá na delegacia. E não deu tempo de falar tudo. Depois com o tempo que a gente conversando em casa, ela foi me relatando tudo que aconteceu. Tá certo. Se nós estamos no seu Obrigado, excelência. Bom dia. Primeira pergunta é um pouco óbvia, mas você então não viu os quadros, porque a senhora sabe, a senhora ouviu da Rafaela. Ok? No início, antes de começar o seu depoimento, a doutora perguntou para a senhora se a senhora era inimiga do réu. A senhora respondeu que não. Só que a senhora fez uma campanha no Facebook contra ele e chegou a mandar diversas mensagens ameaçando ele, inclusive de morte. Elas estão no processo, eu não sei quais as páginas, elas têm aqui no processo. A senhora chegou a mandar mensagem para ele dizendo que iria matar ele, que ele iria pagar? Quando eu mandava as mensagens, eu estava falando que ele ia pagar, que a justiça ia ser feita, que eu acredito nisso. Não que eu ia matar ele. Né? Mas eu falava isso para ele porque a Rafaela, ela só pensa em vingança. Depois que aconteceu isso, ela fala, mãe, a justiça tem que ser feita, porque se a justiça não fizer o certo, eu vou fazer o errado. Porque antes dela pensar, eu vou fazer ciência da computação, vou criar jogos, agora depois do estudo, não, ela quer fazer direito, ela quer ser delegada, ela só pensa em se vingar e sair, falar em pegar bandido. Ela apoiou a senhora na ideia de fazer campanha contra o Sim, soldado? ela falou, mãe, já são 2 anos que aconteceu isso. Aí ele continuou trabalhando na polícia normal, ele casou, porque a gente sabe, né? E nada aconteceu com ele. E ele continua normal e nada acontece. Então, coloque sim, porque se a senhora fizer isso, a mídia vai para cima e talvez com a criação da mídia, o comando geral deu uma resposta, tanto é que ele deu, né? Entendi. Mas eu vou voltar para a pergunta. A minha pergunta inicial.
a senhora mandou mensagens desse tipo para ele, muitas, inclusive mandou imagens de um caixão. A minha pergunta é, então, afinal de contas, a senhora se considera inimiga dele ou não? Olha, eu não considero inimiga dele. Quando eu mando essas mensagens, eu quero dizer que qual é o destino de um estuprador? Quando ele chegar no presídio, todo mundo fala que ele vai ser estuprado. Então, eu mandei mais assim para pressionar ele psicologicamente, porque foi o que ele fez comigo. Esses anos todos, de 2 anos eu sofri psicologicamente. Vendo a minha filha ter que se vestir igual um homem, e só Deus sabe o que eu já tive que enfrentar depois que ele fez isso com ela. Entendi. A senhora gostaria que essas coisas acontecessem com ele? Porque tem umas mensagens também que a senhora mandou para ele dizendo que perdoaria ele se ele se arrependesse. Foi, esses dias eu falei para ele. Não, eu não falei que eu perdoaria. Eu falei que Jeová, Deus perdoaria ele, sim. Porque eu falei assim, se você for condenado, se ele for preso, o destino dele vai ser muito triste. Entendi. É a realidade do nosso país. A gente sabe que o sistema prisional está cheio de gente assim, quando cai lá. Certo. A senhora falou agora que tem sofrido muito com essas mudanças da sua filha em relação a estar se vestindo como homem. Eu ouvi também algumas mensagens que a senhora trocou com ele, que antes dos fatos tinha tido alguma situação em relação à sua filha e uma menina. A senhora poderia explicar essa situação? Se a sua filha anteriormente às fotos teve alguma relação com uma menina? Antes de acontecer o estupro, ela estudava nesse colégio que eu falei, né, pra vocês, falei pra ela, e ela tinha uma colega, a Amanda. E ela andava muito com essa Amanda, mas ela não tinha nada com a Amanda. Depois que aconteceu o estupro, ela chegou comigo e falou, mãe, eu acho que eu gosto da Amanda. Aí eu falei que ela só estava achando isso por causa do estupro. Ela estava numa fase de desenvolvimento, então ela não sabia que ela queria ser, ela só tinha 17 anos, né? E aí, como que uma menina de 17 anos vai saber se ela quer ser homossexual, se ela gosta de outra mulher? Então, eu acredito que o estupro, como eu te falei, o estupro de psicologia, então o estupro ele fez com que ela, poxa, ela foi violentada. Uma menina que era virgem, perdeu a virgindade lá no meio do mato, levando porrada. Ela vai achar que todo homem quer fazer isso. Então, eu falei, minha filha, você pensa que gosta da Amanda porque ela é menina. Mas nem todo homem vai agir assim, nem todo homem é assim. Entendi. Ela já tinha namorado anteriormente? Nunca. Era proibido pela senhora? Não, mas porque nós éramos testemunhos de Jeová, nossa religião ela não fez só se fosse da mesma religião. Tanto é que quando ela falou pro Harry que ela não queria namorar com ele, porque além de ela não querer, eu não ia deixar e a religião não permitia, foi por isso que ele passou desse. Ela passou o interesse por ela. E a senhora ainda é testemunha de Jeová? Agora, não tô mais. Não tá mais? Eu me afastei mais um pouco. Entendi. E a sua filha é? Não é mais, ela ficou revoltada com Deus, porque ela acha que ele permitiu que não fizesse isso. Entendi. Então ela nunca teve namorado, né? Tá. Já disse que acompanhou a sua filha na delegacia. Quando ela foi ouvida, a senhora estava junto dela. Quando ela foi conversar com a psicóloga, a senhora estava junto com ela? Não. Eu entrei primeiro e depois ela... Depois ela entrou, a senhora saiu. A senhora falou que conversou com a médica. Sim, eu perguntei da moça que estava fazendo isso. A senhora acompanhou o exame? Sim. Eu vi que Novamente eu vou voltar para o ponto das mensagens. Eu vi diversas mensagens alternadas. Ora a senhora falando ameaças ou ofendendo ele, ora falando, como eu disse, falando em Deus, inclusive até na possibilidade de perdão. Mas tem um momento que a senhora fala que se ele tivesse
conversado e agido de forma correta, a senhora poderia ter sido uma boa sogra para ele. O que a senhora quer dizer com isso, assim, que a senhora poderia ter sido uma boa sogra para ele? Eu falei isso logo no início, depois que ele estuprou ela. Isso. Que ele foi um rapaz que ele não... Eu escrevi, se não me engano, que ele era um sociopata, tal, ele não pensava nas coisas que ele ia fazer. E que se ele tivesse procurado conhecer a Rafaela realmente, antes de ter estuprado ela, ele poderia realmente, se ele diz que gostava dela, que estava interessado em namorar com ela, ele poderia ter conquistado ela. E ele teria tido, sim, uma boa sogra. Foi o que eu costumo pra ele. Não, eu entendi. É porque eu fui de contraponto, na verdade, porque a senhora acabou de falar acerca de como ele não era da religião, não poderia haver relacionamento entre eles. Falei que ele deveria ser inteligente, ter procurado conhecer minha filha antes de ter pego ela força. Tem uma mensagem que a senhora diz que faria qualquer coisa que fosse preciso contra ele. E, inclusive, a senhora repetiu isso agora há pouco numa pergunta do doutor. A senhora chegaria ao ponto de mentir para prejudicar ele? Ou mentir não estaria dentro do qualquer coisa? Qualquer coisa que eu te digo, por exemplo, me prejudiquei na faculdade. Eu fiquei devendo 2 matérias depois que ele fez isso com ela. Não tive mais cabeça para estudar. Fiquei reprovada. E mesmo assim, eu não desisti de estudar. Então, quando eu falo qualquer coisa, é tentar lutar por justiça. Eu expus a foto dele nas redes sociais. Né? Eu sei que pode ser ilegal, né? Porque eu estou usando a imagem dele, não sei. Mas, quando eu digo qualquer coisa, se possível, botar minha cara nos jornais, na TV, em qualquer lugar, para que a justiça me ouça, entendeu? Porque a Rafaela só tem eu. Se eu não fizer isso por ela. Não, ok. Só reforçando a pergunta para talvez explicar melhor o princípio. A senhora acabou de dar um exemplo. Eu expus a imagem dele e eu sei que isso pode ser algo ilegal. A senhora faria coisas ilegais ao exemplo de mentir? A senhora mentiria para prejudicá-lo? Seria capaz de fazer isso? Não tem por que eu mentir. Ele fez isso com a minha filha. Isso é fato e isso não vai mudar. Ok. Na época dos fatos, a senhora disse que hoje está um pouco afastada da religião, mas na época dos fatos a senhora frequentava, a religião era bem assídua, a senhora era bem religiosa? Bem, muito. Nós éramos, eu e ela. Ela participava, dava discurso, subia lá no palco, falava para todo mundo. Era exemplo na congregação. Depois que aconteceu isso, todo mundo ficou... Por que aconteceu isso com ela? Ela ficou revoltada. Ela não quis mais saber de ir para as reuniões, não quis mais saber de estudar a Bíblia. A senhora também disse, em resposta a uma das perguntas do promotor, que ela era proibida de sair, de ficar de tarde em casa, que era natural pela idade dela, e que quando acontecia alguma coisa do tipo, a senhora tomava o celular e deixava ela de castigo. Minha pergunta é, se ela lhe contasse que perdeu a virgindade, qual seria a consequência? O que a senhora teria feito com ela, se ela lhe contasse? Ela não ia fazer isso. Ela jamais ia ter relação sexual sem ser casada, porque ela foi doutrinada desde criança. E ela falava pra mim, mãe, meu sonho é me casar virgem frente da senhora. Depois do estupro, ela ficou dias na internet pesquisando cirurgias para ver se tinha aqui no Brasil, para reconstruir, para ela voltar a ser virgem de novo. Ok. Mas se ela lhe contasse, a senhora iria puni-la? Não. Não? Sim. Eu acredito que se ela tivesse feito isso, foi porque ela quis. Sendo ser humano, jamais ia fazer isso. Ia punir de forma natural. Entendi. Nada ia poder tirar. Nada ia poder voltar atrás. Ia ter castigo que eu desse que ia poder voltar atrás. Então... Tá. A senhora falou de religião agora há pouco em relação a isso. Que ela gostaria de casar virgem, isso, ela foi doutrinada nesses termos pela senhora, pela religião. Ela mesma
a minha pergunta é sexo antes do casamento, para a doutrina de vocês, gera qual consequência religiosa? Pecado grave contra o Jeová Deus. Só uma dúvida, desculpa a minha ignorância. Um pecado grave contra Jeová Deus gera, talvez, inferno? Como é que funciona? Não necessariamente. Nós não acreditamos no inferno assim, dessa forma. Acreditamos que Jeová Deus, a Bíblia fala que ele é um Deus de amor, um Deus justo, né? Um Deus de justiça, inclusive. E que ele jamais, eu acredito que um pai que ama seu filho jamais vai castigar uma pessoa eternamente com o inferno. Então, quando a gente fala pecado contra Jeová, é simplesmente por amor mesmo, que a gente acredita. A gente ama Jeová e pronto, não quer. E a Rafa, ela era muito dedicada, constantemente. Entendi. Tem algum tipo de punição ou sanção na igreja para quem perde a virgindade? Eu sou presbiteriano, na minha igreja tem, a pessoa é disciplinada. Na sua religião, a pessoa é disciplinada de alguma forma? Eu não sei como é que chama, me desculpa, se é um pastor, um líder. O líder pune de alguma forma? Tem algum tipo de sanção? Eles conversam, se a pessoa falar que está arrependida, e eles vão poder, se for com o namorado, a pessoa que queira casar, eles vão perguntar. Se a pessoa quer casar, então casa. Entendi. A senhora também falou que ele chegou a ligar e falou com a senhora no telefone. Ele ligou para ela 3 dias depois que ele estuprou ela, e ele não sabia que ele tinha feito a denúncia ainda. Antes dos fatos, ele chegou a falar com a senhora no telefone alguma vez? Só a primeira vez que ele deu carona para ela. Certo. Alguma das vezes ele chegou a falar para a senhora que gostava dela, que queria namorar com ela, que queria lhe conhecer? Só no dia 19, depois do estudo. Só depois? Só depois. Entendi. Ele chegou a conversar com a senhora sobre sentarem para conversar? Ele quis marcar algum encontro com a senhora? Depois do estupro, no dia 19, ele ligou. Ele queria ir lá em casa domingo, no dia 20. Eu falei, tudo bem. No final da ligação eu então tá certo. A gente tinha combinado para ele ir comigo. Só que eu não. Depois eu falei, não quero. Não quero que ele venha aqui porque eu vou matar esse dia. Claro que eu tava com ódio dele, realmente. Ele não foi. Como ele não foi no domingo, na segunda ele foi. Só que eu não desci pra falar com ele. Ele falou com a dona Sandra, no prédio onde tu mora. Entendi. Ela ligou e ela disse, Lamisa, aquele homem que pegou tua filha tá aqui embaixo. Ele veio aqui e quer falar contigo. Eu falei, não vou falar com ele. Ela disse, mas ele quer falar contigo. Ela até falou assim, minha filha, eu acho que ele tá muito arrependido do que ele fez. Ele parece que é uma pessoa tão legal. Aí eu falei, dona Sandra, mas ela parece brigando. Se ele fosse legal, ele não tinha levado a minha filha pra estrada, não tinha batido nela, não tinha estuprado ela. Entendi. Vou voltar um pouquinho à questão das mensagens. Porque realmente são muitas mensagens, eu vou lembrando aos poucos das coisas que eu li. Tem uma mensagem que a senhora diz, me corrija se eu estiver errado, que a senhora não estava sozinha nessa luta, que a senhora tinha, inclusive a senhora cita Jeová, que a senhora tinha ao seu lado Deus, Jeová, mas que a senhora também tinha um delegado e policiais civis que eram parentes da senhora, que iriam trabalhar no sentido da condenação dele. Eu pergunto, a senhora tem parente de delegado ou policial civil? Teu esposo, ele é policial? O pai dela era policial, mas eu tenho irmãos, sobrinhos. Eles chegaram a atuar durante as investigações de alguma coisa? Falei isso mais para ela me amedrontar mesmo, porque eu queria perturbar ele. Entendi. Psicologicamente. Mas ela era PM.
Sim, excelência. Hoje em dia, sua filha namora alguém? Não? Ela estudava, na época, a que distância da casa de vocês, assim? Indo a pé, daria quanto tempo? Mais ou menos, eu sei que a senhora não vai dizer, não era muito longe, 10 minutos, 15 Mas a minutos? maioria das vezes eu ia deixar ela e ia buscar. A senhora ia a pé com ela ou ia de carro? Eu tinha De carro. Mas a senhora tem ideia do trajeto a pé, quanto daria? 2 horas, 1 hora, 10 minutos, 15 minutos? Eu acho A senhora responda que a senhora soubesse. Se a senhora também não soubesse, a senhora mais pode meia dizer que não hora sabe. no máximo. Assim, Meia hora no máximo? Tá. A senhora disse que às vezes ia deixá-la. A senhora ia buscá-la também? Às vezes. Às vezes. Quando a senhora ia buscá-la, ela voltava como? De lotação, que chama, né? A evacuação. Entendi. Alguma outra vez ela chegou a voltar de carona com alguém? Não, só essa vez que eu voltei. A senhora disse que em 2015, quando ela ligou para a senhora do telefone dele, ela estava dentro do carro dele, dando carona. A senhora chegou a mandar ela sair do carro? A senhora brigou? Falei, desça desse carro agora, você não sabe quem é essa pessoa. Ela falou, mãe, tudo pra senhora é bandido. Ele não é bandido. Ela falou assim, ele tá com uma camisa da FARC, parece. Ele não é bandido. Eu falei, desça desse carro agora. Aí ela pegou e desceu. Eles estavam no caminho ou eles já estavam lá na Eles frente da estavam bem casa? próximos, não, ele não foi lá, além do dia, porque ele levou ela, né? E ele estava próximo de casa, ela desceu bem no canto, assim, na esquina. Ela desceu e foi a pé. Aham, Mas a senhora viu ou ouviu isso dela? eu vi quando ela desceu, o carro dele era um Gol, até com a placa apagada. Próximo da minha casa tinha um Gol G4, cinza, com a placa apagada, as duas placas. Dianteiro e traseiro. Entendi. Ela contou para a senhora que antes de irem lá para o ramal, eles foram para um hotel? Sim, bom. Ela desceu para conversar com ele. Uhum. Aí ela ficou conversando com ele lá de fora da porta. Você viu no vídeo, ela tá com o braço encostado na porta do carro. Tem um vídeo do motel, é? Não. Lá na porta, imagem de casa ainda. Ah, antes tá. de ela sair com ele. Tá. Aí ela conversa com ele fala assim, Rafael, entra aqui pra gente conversar melhor. Aí vinha um carro passando, ele estava estacionado em frente da garagem do nosso portão, né? Uhum. Aí ele falou, entra aqui porque eu vou ter que sair do carro, entra aqui porque fica melhor pra gente conversar. Aí eu lembro mais eu tento tirar o carro porque eu acho que esse homem vai entrar. Aí ela disse que entrou, acreditou. Aí quando ela entrou, aí ele falou assim pra ela, agora a gente vai dar uma volta. Aí ela falou, eu tô com roupa da escola, eu não quero sair pra comigo. Abre essa porta. E ele, não, a gente só vai dar uma volta na redondeza. Ele falou pra ela, aí ela seguiu direto pro motel. Ela disse que quando percebeu que era um motel, aí ela começou a chorar, eu quero ir embora. Aí ele disse, calma, não fica assim não porque não vou fazer nada contigo, só vai conversar. Só para esclarecer, isso tudo ela ali contando. Sim, não. Certo. E ela falou para a senhora se ela chegou a entrar no quarto com ele? Uhum. Ela disse que entrou, pegou a chave do bolso dela, porque ela não queria ter nada com ele. Ela botou no bolso dela ou ele botou no bolso dele? Não, ela pegou a chave da porta e botou no bolso dela. E Ah, aí ela pegou a ele chave. ficou tentando agarrar ela, e ela empurrando ele, ainda lutaram entre os dois. Ela falou, mãe, me pegou. Ele tentou me jogar em cima da cama e eu peguei e chutei ele. Entendi. E aí ele falou, já entendi que você não quer nada comigo, agora te acalma, eu vou te levar pra casa. Aí ela acreditou que ele fosse levar ela pra casa. Entrou no carro de novo. Aí foi comigo levar pra casa. Certo. Eu não tive a oportunidade de ver as imagens que tem. A pessoa me perguntava assim, tem alguma imagem que é do motel? Não, porque a gente foi lá, a câmera do motel era só de mentira, nem nada. Não filmava. Tá, então as imagens que tem são da frente da residência. E o dono do motel já até mudou o nome do motel agora. Eu tirei na época, mas agora é outro nome. Ah, entendi.
Tem mais perguntas, excelência?